Vamos progredir. Então, bom dia para todos. Bom Aqueles dia. que a gente ainda não falou bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bom dia. Camila, bom dia. Então, vamos fazer a leitura daquela parte que nós comentamos na semana passada. Só mesmo para a gente dar uma recordada, né, do que a gente falou. É claro que tem sempre mais alguma coisa que pode ser colocada, né? Então, nessa leitura, a gente pode fazer uma reflexão aí rápida para a gente chegar no item 9. Então, o item 8, que é a partir lá daquele parágrafo que fala da opinião do Aragô, né? Então, quem pode fazer a leitura aí para nós? Na opinião do Aragô, é é no terceiro parágrafo que nós paramos. No mesmo sistema planetário, quem pode ler? Às vezes o texto está um pouquinho diferente aí, mas... Lê para a gente, Amaro. Você já começou a mostrar sua voz hoje. Então, vamos lá. E, Daniel, só uma sugestão, não seria começar desde o início, não? Seria interessante, não? É rapidinho. Pode também. Pode. Eu acho interessante. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem não abarca senão as fases de duração relativamente curta que ele pode constatar a periodicidade. Mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças, seus efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria entre esses mesmos efeitos e suas causas uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes na duração eterna. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas aí são solidárias, e não há um só dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo esse sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de transação através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas de que se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações,
porque a brevidade da vida mal permite que vejam os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater e à descoberta das leis da natureza. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito. Este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio, que superexcitam ou retardam a sua atividade, e por isso mesmo contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede o bem, também têm a sua periodicidade com as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Meu amigo Harago. Eita! Eita. Gente boa esse, viu, Daniel? Conhece. Esse viu? É. Ele dá umas traulitadas na gente, assim, beleza. Pensa fora do tempo, né, das pessoas, de uma maioria, né? Então sempre vê mais além, né, daquilo que para nós é uma coisa simples, às vezes não tem importância, tudo para ele tem importância, né? Tudo tem um valor enorme, né? Então a gente vê que o cara sabe mesmo, sabe muito, né? Espírito, só por ser um grande espírito que viveu aí na Terra, né, cientista e tal, vem falar isso para nós, é muito importante, né? Então vamos lá, né? O que vocês perceberam a mais aí nessa leitura, com essa leitura, gente? Tá falando aí de quê? Vocês acham que o homem vê muito ou vê pouco? O homem vê pouco, né? Completamente míope, né? A gente só vê o próprio umbigo, Daniel. Impressionante. E às vezes nem isso, porque a gente olha um umbigo bonito, né? Olha e acha bonito, né? Mas... E acha que tem o umbigo diferente do outro, né? Então, a gente não vê, a gente consegue
a gente não consegue nem entender o dia à noite direito, né? O tempo que a gente vive, imagina. Como você vai entender algo que está já há milênios acontecendo, como que é essa visão holística da vida, né? A gente não tem essa visão, a gente enxerga muito pontual. Eu digo que a gente é meio cego mesmo. Por isso você tem só dois olhos, porque para enxergar pouco mesmo, porque nas condições relativas da nossa evolução. Na espiritualidade maior, você não enxerga localizado, você tem o todo, a visão do todo, né? Então, não é localizada. Claro que na espiritualidade mais próxima, nas organizações mais próximas, a visão é ainda muito limitada, Mas, Daniel, mas nas condições do espírito, não. Oi? só para não perder essa questão da visão, quando você falou da visão, até isso é perfeito na gente, né? Porque essa visão que vê a matéria, ela precisa ser pouca mesmo. Porque a gente só enxerga esse outro lado, né, que o nosso colega Aragô está falando aqui, é se a gente deixar de olhar a matéria. É exatamente ao outro campo de visão que a gente ainda está com problema, né? E muito problema. Então, se a gente fecha os olhos, tira essa visão da matéria, a gente amplia essa outra visão. O problema é que a gente ainda é muito... que a gente está na matéria, beleza, a gente precisa estar na matéria e precisa agir aqui na matéria conforme a matéria nos exige. Mas a gente tem que nos libertar das paixões, né? Que as paixões é que nos desequilibram. Então, eu achei interessante esse texto todo aqui, sem ter que pontuar nada. Se a gente entendesse só um pouquinho, não precisa entender muito não, porque ele fala muita coisa aqui que às vezes a gente nem quer entender, né? A gente consegue, pelo menos, fazer o exercício da tolerância, né? Entendendo que tem coisas que já foram feitas e que nós temos que esperar mesmo as reações das ações já feitas, não tem saída. E aí a gente talvez faça um exercício da tolerância e que aí vem encadeando, né, outros sentimentos, né, outras condutas morais que a gente tem que ter, que além da tolerância, a boa vontade, né, independente dos tombos que a gente tomar, porque nós estamos aqui na matéria. Então, se a gente amplia essa visão que a gente não enxerga, né, que é a visão que a gente que ultrapassa a paixão, né? Porque a visão da matéria nos traz a paixão, né? E é preciso que traga, né? Porque a gente está aqui mesmo, né? E a paixão realmente nos motiva. É importante a gente ter a paixão. Mas o problema é que a gente gosta tanto da paixão, né? Que a gente entra nela de cabeça e termina arranjando confusão e desequilibrando. Então, eu acho que tem essa questão de toda hora a gente voltar. E engraçado que é bom quando vê outra pessoa lendo. Eu prefiro que eu já sou pessoa diferente da Leila, né? Desculpa. Eu prefiro que outra pessoa leia, que eu vou raciocinando melhor quando eu escuto outra pessoa lendo. E aí eu Amaro lendo, e eu já tinha lido, mas não tinha percebido isso. Exatamente, falei, gente, olha aí, aqui você entender, né, como é que todo o sistema funciona, que a gente fala o tempo inteiro, todo mundo, a gente fala, a gente estuda, mas a gente não compreende né, todo no seu âmbito, precisa ser compreendido. A gente vai entendendo os pedacinhos só, né? E aí é o seguinte, o exercício da tolerância que nós não temos, né? Que aí vem a humildade, né, de que a gente está nesse momento, porque precisa estar e a gente tem que aprender aqui e ainda abrir o nosso coração com gratidão, né, mesmo, né? Então, assim, o Amaro estava lendo e eu estava vindo tudo isso, né? Que aí eu até saí dessas questões, porque a gente conversou muito, aliás, foi conversado muito, né, no nosso encontro passado. E aí eu ampliei para essa outra visão, uma visão mais moral, né? Que está, né? Assim, que eu entendi, né? Que estava respaldado nisso tudo que ele está nos falando, nos puxando a orelha, né? Assim. Em Francisco, eu concordo plenamente com o que você está colocando, mas eu vejo assim de uma forma assim bem resumida esse texto, da seguinte forma: nós estamos na matéria, temos que viver na matéria, viver bem, aproveitar que as oportunidades que nós temos para crescimento é aqui na matéria. Enquanto estamos na matéria,
a gente tem que aproveitar. Mas eu acho que esse texto aqui, ele abre, faz com que a gente viva aqui fazendo o que temos que fazer, o que já damos conta de fazer, mas que nos vejamos como espíritos, não como matéria. Porque se a gente se vê como matéria, como apegado às paixões e tudo, o que a gente tem a tendência a fazer? Puxa vida, tem a guerra lá na Ucrânia com a União Soviética, ou seja, a gente se limita a pequenos pontos, ou seja, tem a guerra lá, tem o Covid, tem a chikungunya, ou seja, então, enquanto a gente está se vendo como humano somente, a gente se apega muito a esses detalhes que, imagina, para Deus é um pingo, um grão de areia. Então, mas a partir do momento que a gente vê um texto desse aqui e tem a convicção de que nós somos espíritos, ou seja, pode ter guerra lá na Rússia com a Ucrânia, a gente pode morrer, pode ter uma guerra nuclear, sim, mas nós não vamos morrer. Pode ter, nós estamos com Covid, podemos morrer pelo Covid? Podemos. Mas eu não sou o amar o corpo. Ou seja, mesmo que eu morra, então, se eu consiga me ver como espírito, eu vou sair do mundo nosso aqui e conseguir enxergar que tudo está interligado, ou seja, que quem está no comando sabe exatamente o que está acontecendo e se o que está acontecendo e que o que está acontecendo é necessário para o nosso crescimento. Então, não adianta eu reclamar do Covid, eu reclamar dos russos, eu reclamar dos políticos, eu reclamar. Ou seja, o que eu tenho que fazer, Amaro, se veja como um espírito imortal, faça o que você tem condição de fazer, digamos, e o universo não vai parar porque você vai morrer ou você vai desencarnar, ou seja, então, eu vejo a coisa assim muito desse jeito, ou seja, se você conseguir realmente se soltar um pouquinho, desligar um pouquinho da matéria, a gente consegue entender esse texto aqui com uma visão assim bem mais ampla. A grande surpresa para a nossa vida que a gente tem que enxergar é o fato da matéria ser a coisa mais importante para nós. A matéria é um sistema divino colocado universalmente para a manifestação do espírito, em ordens diferentes, em estruturas diferentes. Então, nós estamos numa estrutura ainda inicial do relacionamento com o mundo da criação divina. Então, a matéria para nós é algo grosseiro, é algo pesado, é algo da forma que nós conhecemos. Super necessário para a evolução. Mas deixa eu discordar um pouquinho de você. Você falou que a matéria é o mais importante. Não é. O mais importante é o espírito. Porque enquanto a Terra é importante, sim, para que eu aproveite as oportunidades que eu estou tendo aqui para o meu crescimento. Ou seja, ela é importante, mas não é o mais importante. Porque enquanto eu considero a Terra a matéria mais importante, eu estou apegado às minhas paixões, aos meus vícios, aos meus desejos. Ou seja, então, enquanto eu me ver como matéria, porque se eu considero que a matéria é mais importante, eu me vejo como matéria. E eu não sou matéria, eu sou espírito. Eu vejo dessa forma. Tá, eu vou te explicar sobre essa visão que eu estou falando. Daniel, mas eu discordo com o Amaro, porque se a matéria não fosse o mais importante, ninguém precisava reencarnar. Os espíritos iam ficar tudo lá no plano espiritual, porque ela é muito mais fácil desenvolver do que aqui. A gente precisa viver as paixões, a gente precisa estar na matéria para viver as paixões, porque existem paixões que só existem na matéria. Lá no plano espiritual você não vai desenvolver, senão ninguém voltava. Camila, mas a matéria é um instrumento.
você, como espírito, tem que viver na matéria para crescer. Então, a matéria é instrumento da nossa evolução. Então, ela não é o mais importante. Ela é Então, importante, sim. Daniel, só para pôr um outro ponto de vista. Assim, eu acho que a gente fica muito preocupado em separar matéria e espírito, sabe? E é uma separação muito sutil, porque a gente, enquanto encarnados, a gente está muito vinculado. Até quando desencarnados, a gente também tem um perispírito que é, né? E dependendo da nossa evolução, a gente tem um tanto de matéria mais grosseira ainda do que os espíritos puros. Então, assim, a gente fica muito querendo separar o que é da matéria e o que é do espírito, e está tudo muito interligado. Olha esse parágrafo, quando ele começa na outra página. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito, este, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que modificam suas disposições. Tem contudo... Tá. E aí, depois, ele fala isso a nível individual, mas também a nível macro, né? Assim, a gente tem muito esse pensamento muito ocidental, muito assim de separar as coisas, uma coisa ou outra, ou bem ou mal, ou o espírito ou matéria. E a gente tem que começar a ter uma visão um pouco mais integrada, porque quando eu entendi, assim, o que eu entendi mais importante nesse texto, nessa mensagem toda do Aragô, é que está tudo interligado, é um vínculo que existe entre as nossas pequenas ações, o mundo, os movimentos da Terra, dos planetas e dos sistemas das nebulosas, né? E dos nossos pensamentos, como que isso influencia no movimento, na nossa evolução. Então, assim, eu acho que é uma discussão que, assim, o que é mais importante? Né? A gente está vivendo nessa situação. E assim que essa é a lei da natureza, essa é a lei de Deus. A integração entre mente e matéria. Né? Tudo tem causa e consequências nos dois campos. O que a gente tem que ver, Amaro e companheiros, é que a matéria é o fluido cósmico. Você tem que, a partir daqui, você tem que enxergar a matéria diferente como nós enxergamos pontual. O que a gente está fazendo aqui é pontuando, né? Pontuar a matéria, a forma de percepção que nós temos dela e da forma que nós estamos usando a matéria. Ainda de forma muito rústica, que das adaptações mais rústicas que a gente pode pensar. Se a gente considerar que matéria seria essa forma rústica, ela é um peso para nossas vidas e necessário para a evolução. É assim que nós enxergamos e tentamos separar o espírito, né, da matéria por questões de densidade da matéria que a gente percebe. Mas a gente sabe que o espírito ele sempre vai ter atuação sobre o fluido cósmico. Então, essa relação entre espírito e fluido cósmico, ela é infinita. Então, nós teremos, como os espíritos de escola, evoluídos, já chegaram à perfeição, eles não vivem no nada, eles não vivem sem ação. Então, eles agem sob constituições estelares, universais, planetárias, para fomentar a evolução. É assim que o Divino Pai também opera na natureza, que está constantemente ligado às manifestações da matéria. O próprio organismo físico da Terra, a própria organização física, está Deus presente. Então, significa a permanente sintonia que existe entre mente divina e sua criação. Assim também seremos na nossa progressão. Nós não isolaremos da importância da matéria. Quando eu falo que a matéria é importante, é a mais importante, ela é a mais importante, sim, para a nossa manifestação, para a nossa evolução, para a nossa manifestação. Você não pode manifestar no nada, não há possibilidade do nada existir. Se o nada existir, seria alguma coisa. Eu não posso admitir que eu estaria
no mundo espiritual inexistente, no mundo da alma, do espírito, sem existir as coisas da criação para a gente, para que eu pudesse me manifestar. Então, eu manifesto no terceiro elemento, que é a matéria, que é o fluido cósmico. Quando a gente vê lá três grandes elementos gerais do universo, que é Deus, Espírito e matéria, o sincronismo deles é perfeito. É isso que nós devemos dominar. O problema com a matéria é que nós não a dominamos. Em qualquer posição que eu esteja, se eu dominar a matéria, eu posso dar a todas as minhas qualidades do espírito. Mas o que valeria a minha espiritualidade, o meu progresso espiritual e moral, se eu não aplicasse permanentemente, se eu não tivesse onde aplicar? O que valeria essa minha felicidade íntima sem ter que somar com as do outro? Nós estamos caminhando para uma grande unicidade divina, que é pleno trabalho, plena atividade eterna. É isso que nós estamos caminhando. Dentro das energias, dentro se assim a gente pode dizer, sobre a matéria, sobre a constituição desse elemento, nós vamos agir permanentemente. É como um plasma a nos receber nas nossas intenções morais. Claro que o interessante e o maior desejo é a evolução do espírito, mas a evolução do espírito tem que contar com ambiente, ou seja, com a matéria nos seus diferentes estados. Quando a Camila falou mundo espiritual também é matéria. A gente não está saindo da matéria quando você desencarna. Eu não estou saindo, eu não estou me desligando do mundo físico, de forma alguma. Eu estou mudando de uma densidade, apenas isso. A espiritualidade maior não se desligou da ação com os fluidos. Eles permanecem inteiramente ligados à matéria pura, vamos dizer assim. Então, nós estamos dando densidade e tentando tirar a importância dela por causa dessa visão nossa acanhada da densidade, da matéria que a gente entende. Então, o que eu queria dizer é que o problema está na nossa percepção. A percepção da organização dos fluidos, da organização desse elemento primário que se modifica em diversas formas de vibração que nos atende às nossas condições que estejamos. Então, a gente sai, sim, de campos vibratórios mais densos e vai atuar sobre algum campo menos denso, ou na densidade é nós mesmos que a definimos. Quando a matéria é densa, é eu que não tenho domínio sobre ela. Ela me domina. É aquelas condições que a gente vê a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, né? Em que divide 3 ordens, que seriam a ordem da ligação maior do domínio da matéria sobre o espírito, do espírito mais ou menos dominado e dominando a matéria, e depois o espírito dominando a matéria plenamente. Então, são 3 ordens que a gente tem que saber passar. Então, nós estamos falando exatamente disso. Por isso que eu falei, Amaro, que a matéria, no sentido original da constituição, da importância dela, é o elemento que a gente tem de todas as constituições que você pode pensar, além da sua constituição moral e além da divina. É claro que a matéria é uma constituição divina,
E nós também somos da constituição divina. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, por isso que nós não podemos tirar a importância maior desse elemento necessário para a vida espiritual de todos nós, né? Bom, não sei se eu deixei mais ou menos assim clara a minha posição, porque vocês podem discordar. Eu cheguei atrasada, mas eu posso falar? Pode e deve. Bom dia para você. Mas aí, ó, eu acho que a Flávia pegou bem o texto, porque se ela tivesse continuado, ia cair nisso que você falou. A efervescência que, por vezes, se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Né? Ela vem no início, vago desejo, depois aspiração indefinida por alguma coisa melhor, necessidade de mudança. Olha aí para você ver, é bem assim, isso aí marca a evolução, a nossa evolução na matéria, né? Durante as várias reencarnações. Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que também tem sua periodicidade, as revoluções físicas. Então, isso aí tudo se encadeia. Se nós não tivéssemos a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, que a gente tem por conta da nossa condição evolutiva, veríeis as correntes fluídicas, que como milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Então, a gente é matéria e espírito, não tem como cartesianar isso não, né? Não é cartesiano é para explicar, né? Quando você divide e tal, mas olha aí, o que nós estamos? Nós somos espíritos num corpo que ainda tem o domínio da matéria e que é necessário para a gente poder evoluir, pois se a gente não gostasse das coisas da matéria, a gente não ia trabalhar, e a gente evolui pelo trabalho, né? Pelos desejos. Então, está tudo certo, né? Eu achei muito aqui, Então, hein, Leila? essa parte aqui, ó, Hein, Leila? faz parte, isso aí Eu está acho que dentro. todo mundo falou isso, né? De uma outra forma. Hein, Acho que a gente falou isso, todo mundo aqui. Vou falar, Mário. Hein, Leila, mas o que nos faz gostar tanto da matéria e ficar tão dependente dela ainda, que é o nosso problema. Por É quê? esquecer que nós somos espíritos, a gente só nos vemos como matéria. Eu entendi perfeitamente. Você concorda, Mário, que não tá, o problema da gente gostar não está na matéria. O problema de você gostar da matéria não está na matéria, está em você. Então, mas aí que está o trabalho. Então, está na moral. Ué. Está no espírito. Então está em você. Então, não é a matéria. Gente, eu não suporto estar na matéria, tá? Então vocês me tiram dessa de gostar de estar na matéria, porque eu não suporto estar onde que eu tô, tá? Ficar observação. Você vai long time ainda. Camila, mas aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso... Aliás, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, é isso mesmo. Se a gente gosta muito de estar aqui, é porque a gente ainda é mais matéria do que espírito. Não adianta a gente negar isso, né? E é aqui que a gente vai aprender. Gente, ainda bem que eu consigo desdobrar, entendeu? Eu desdobro, vou lá para um campo lá que eu adoro, tá? E fico lá quietinho, esqueço desse planeta Terra, porque eu odeio esse lugar, mas está de boa. Você tem esse privilégio. Nossa, cara, esse lugar é maravilhoso, Camila. Olha que lugar lindo, olha lá. Olha Camila, aí, começa a ver uma gota d'água diferente. Começa a ver uma gota d'água. Vocês acham que maravilhoso? É porque vocês não sabem para onde que eu vou. Tanto que, muitas vezes, em todos os centros que eu passei, já me chamaram a atenção para eu parar de fazer isso. Aí, o que eles fizeram? Não adiantou chamar a atenção, eles me trouxeram a Valentina, porque agora eu fico aqui mais por causa da Valentina. Não posso ficar fugindo. Mas eu odeio estar na matéria. Você, mãe, você me agradeço, mãe. Gente, olha, o planeta Terra
é um iluminado lugar para a nossa condição espiritual que nós estamos. É um iluminado. Nossa, eu amo esse planeta. Todo dia eu agradeço por ele. Fico triste Eu se a acho gente que Deus é muito generoso, deu demais para nós. A gente nem merecia isso tudo aqui, não. Já pensaram o mundo da organização orgânica que é esse organismo vivo que colocou-nos aqui à disposição, o divino, porque você consegue se manifestar nele mesmo sendo imperfeito. Mesmo sendo imperfeito, você tem organização que te possibilita atuar sobre a matéria nas suas condições que é. Então, nós temos facilidade para poder estar aqui, as facilidades da própria encarnação, da reencarnação, que você tem braços, você tem um corpo para poder usar o meio, o lugar onde você está. Então, isso é magnífico, né? Claro que se você tiver condições de elevação espiritual, né, você tem todo o direito de se manifestar em organizações muito mais amplas. Você pode fazer isso em sono, você pode fazer isso em mente, em desdobramento, você pode fazer. Mas, por enquanto, o lugar que nós estamos é uma ferramenta. Você não pode largar a enxada de lado para ficar, às vezes, planando em muitas organizações que ainda não está, para nós, efetivas. Então, seriam sonhos e deixando de realizar os nossos compromissos que nós abraçamos aqui. Então, por isso que é importante o viver, reencarnar bem, assumir os compromissos que você tem. Enquanto está em vida, permaneça em vida, tente fazer o máximo, porque quando nós tivermos a nossa oportunidade de desligar do plasma mais denso, você pode atuar sobre o outro por direito, né? Então, quando é forçado, eu vou sair daqui, quantos forçam a barra para ir embora, porque não suportam, porque se você for deixar para o espírito mesmo decidir, ele não quer ficar aqui não. Tem que ter as paixões para segurar ele. A Camila tem a filha agora para segurar. Nós temos alguma coisa para segurar aqui, senão a gente quer ir embora. Em desejo natural, nós não queremos ficar aqui mesmo, de fato. Mas, assim, é aqui que é a ferramenta do momento, é aqui que é o momento nosso para a nossa transformação. Isso já vem, a gente vai perceber, não vai dar tempo para, às vezes, a leitura do próximo trabalho aí que foi feito pelo Dr. Barry, né? Que é outro texto, mas a gente vai ver aí a relação nossa com os séculos, com a vida, né? A gente sabe que nós não somos novatos aqui, a gente está acompanhando os séculos que nos precederam, a gente já viveu revoluções, a gente já assistiu Revolução Industrial, a gente já assistiu guerras e guerras, e a gente está aqui novamente nas eminências de um novo conflito, que nunca se deixou de fazer conflito na Terra, sempre existiram conflitos. Até hoje, nós não tivemos momentos sem conflitos, né? Então, a gente não sabe o que é a Terra em paz plena. A gente só sabe que a Terra vem de um passado difícil. Isso pode nos amedrontar, ficar aqui realmente, ver as injustiças sociais ainda brotarem. Mas isso é problema nosso, isso não é problema dos outros, não. Isso é problema que a gente realmente participou, compartilhou, agora está no mesmo lugar assistindo e vendo as consequências daquilo que nós já fizemos. Então, se vocês acham que nós não entramos já em campos de guerra, campo de batalha, atirando pedra no vizinho, claro que nós já fizemos. Isso tem um preço da ação e reação, né? Da lei de causa e efeito. Isso retorna um dia.
Então, as consequências que nós estamos tendo aí, os impasses dessas resistências de governantes, né, que não medem as consequências, não medem. Eles medem o tamanho do orgulho deles, né? Então, isso está realmente arriscando a permanência de uma vida saudável, a paz na Terra, claro que está. Mas no leme está Jesus, né? Jesus está aí, nunca nos deixou, e com certeza tem muitas mentes brilhantes no planeta que fazem a diferença. Que a Terra realmente tem agora comando. O que poderia fazer hoje o homem para isso parar de fato? Da cooperação de cada um. Nós não estamos muitas vezes fazendo isso. Nós estamos assistindo de camarote, né? Mas a gente já parou para fazer os nossos movimentos, pode ser em casa mesmo, os nossos movimentos de prece, de oração para o mundo. A gente acha que só meia dúzia de pessoas pode chegar e fazer prece para o mundo, e a gente deixa por isso mesmo. Então, enfraquecemos a força moral do planeta. Por isso que está acontecendo muitas vezes essas resistências, e não tem, às vezes, uma facilidade do mundo espiritual atuar sobre esses governantes, né? Em se apaziguarem, colocarem realmente água mais fria no negócio para a coisa parar, porque senão vai ser, você falou isso, então você vai ver. Então é isso que está acontecendo, né? Uma guerra fria, de certa forma, ainda, mas que pode esquentar, né? Que pode realmente trazer muitos problemas para a humanidade. Aquelas questões que o Chico já previu, que eu já tenho falado aqui algumas vezes, quando ele falou das possibilidades que o mundo poderia existir, poderia ter, né? Seria as três possibilidades de paz, ou de uma semi-guerra, e ou de uma guerra global, com consequências trágicas a última. Um entendimento poderia surgir entre as nações, entre os governantes, sim, a primeira opção. A segunda opção, guerras pontuais, como está acontecendo já pontualmente, né? Uma guerra que pode ter consequências mundiais. Hoje, os mecanismos de guerra são muito mais tecnológicos. Uma guerra dessa dura muito menos, talvez, se tiver uma sanção, por exemplo, hoje à Rússia é perigosíssima, né? Porque sentem-se acuados e quer dar uma resposta para o mundo como superioridade. Então, tem que ser contido? Tem, mas tem perigo? Muito, né? Então, a gente está realmente precisando da oração, da prece de todos nós, sob o risco de termos consequências para todos nós, né? Então, a gente convive com isso, e é preciso conviver com isso, porque nós somos co-participantes de tudo isso, né? Século 17, 18, 19, 20, olha as nossas ações desses últimos séculos, né? O que aconteceu historicamente no planeta, fases de vinda de espíritos para tentar mudar o curso da Terra, para não tendenciar a criminalidade e a escravidão, né? Quantos espíritos encarnaram para mudar esse quadro, iluminando a vida do homem, né? Mudando a vida de pensar do homem, constituindo novas formas e necessidades de produção para manter o homem na Terra. Isso tudo é muito bonito, né? O homem tentar mudar as estruturas que ele vive, as estruturas que ele está. Então, nós estamos vivendo isso, sim. Por isso você tem que gostar, Camila, daqui, porque aqui esse é o lugar, aqui onde a gente está realmente envolvido, pelo menos por enquanto, com compromisso sério de tentar resolver. Se não conseguir politicamente ser um agente que possa representar, você tem que fazer a sua parte de onde você está, atuando conforme a necessidade
e nunca revoltando, porque não adianta a gente revoltar com um sistema que é originário de todos nós também por ação, né? Porque nós atuamos sobre essa Constituição que é assim, né? Então, é mais ou menos por aí. Nesse texto que segue aí, nós temos alguns minutinhos, a gente podia até ler ele e para nossas reflexões, tá? Quem pode fazer a leitura que dá tempo para a gente fazer? Daniel, deixa eu só fazer só colocar um ponto aqui para a gente pensar um pouco. Uhum. Deus é eterno e ele nunca deixou de trabalhar, então eu posso concluir que a matéria também é eterna? A matéria é eterna. A matéria é eterna. E o espírito Porque também. o espírito é eterno. Você veio de Deus. Não tem uma diferença aí sobre o eterno e o permanente, o imortal, porque eu acho que o eterno é só Deus, que o eterno não tem princípio nem fim. A matéria teve princípio, não teve, não. Bom, mas Se ela não tivesse princípio, não tinha Deus. Você veio dele, Mas ô se ele nunca Francisca, deixou de você veio de trabalhar? Deus. Você veio de Deus, eu estou falando Francisca. na terminologia, né? Porque a gente, para fazer uma diferenciação terminológica, a gente usa o Deus como eterno, né? Que Então, mas é o redondo, não tem princípio nem fim. E o resto tudo é imortal ou É que a permanente. gente está pondo Deus muito lá e toda a criação aqui. Não, A mas eu gente nem tem pensei que... nisso, não. Eu pensei foi na questão do termo mesmo. então, não, é justamente, ô Francisco, a minha dúvida é porque se Deus é eterno, você concorda? Que Deus é eterno. Então, mas se ele nunca deixou de trabalhar, então sempre ele trabalhou com a matéria. Então, a matéria também é eterna. Sim. Então, essa é uma questão que eu acho que o Livro dos Espíritos não explicou direitinho, não. Não. Tem essa pergunta lá. Não explicou direitinho, não. Me Ele enrolou. Explicou direitinho, mas a Ele gente ainda explicou. não está em condição de entender o que eles estão falando. Ele explicou, deixou as entrelinhas para você resolver, Fran. Deixou as entrelinhas para você resolver. O que a Amaro está falando é que Deus é eterno, tudo é eterno junto com Ele. Por quê? Se você vem de Deus, a tua criação vem de Deus, você vem do eterno. Ele não pode ter te criado a partir do nada. Entende? Ele criou a partir dele. Porque você é um ser. O que você é? Uma inteligência. Qual que é o princípio inteligente do universo que está lá no Livro dos Espíritos? O que é o espírito? Está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta, não sei o número mais agora. Pergunta do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Tá? E onde está o princípio inteligente do universo? Nele. Entendeu? Então, você não veio do eterno? O seu princípio é eterno. Entendeu? Agora, falar assim, eu fui criado simples e ignorante. Isso é para você entender que Deus te colocou para progredir, para você ter consciência. O que tem de diferença aí é que você entrou numa linha de progresso e de consciência. Para você aprender a ter uma consciência na sua individualidade. Quando você tem consciência, você passa a ter o quê? Individualidade. Então, Deus quis que você fosse individualidade. É verdade, é verdade. Mas o seu princípio é divino. Seu princípio não é fluido cósmico. Fluido cósmico é um elemento que Deus... A resposta do Livro dos Espíritos me enrolou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança, esse negócio de semelhança também dá uma confusão danada, viu? Porque os nossos irmãos católicos acham que Deus é humano por causa dessa semelhança. Semelhança é semelhança. Semelhança não é igual, é isso que você quer dizer, né? Eu sei, porque dá uma confusão danada. Gente, olha, é inadmissível você pensar que um dia você não existiu. Você sempre existiu no Criador.
porque de forma não consciente. Tanto que a gente volta para ele. Vós sois deuses, vós sois deuses. Não é partícula, um pedaço que você tem divino que se isolou, mas você tem um princípio vindo dele, o princípio inteligente do universo. Quem é o princípio básico do universo? Tá? Quem é que está na origem dessa inteligência? Quem é o arteiro disso tudo? É o Criador, é o Pai. Ou a palavra Criador para Deus é muito pouco. Porque a gente entende como Criador como uma coisa que começa e ele sempre existiu, ele é eterno. Então, para a gente entender que é o Criador, para a nossa percepção, mas numa conversa de gente grande, que são espíritos iluminados, pode ter certeza que isso aí vai muito mais amplo na definição de Deus. A gente tem um panorama muito circunscrito. A gente só está enxergando Deus de um ângulo, como Deus é. Mas a gente não sabe enxergar Deus como de fato Ele é. E não entender que você faz parte de um contexto divino. Por isso que você está voltando para Deus. Por que a evolução é você sair de Deus e voltar para Deus? É a viagem que nós estamos fazendo para a nossa libertação da consciência e voltar e agir na unicidade divina. A gente já viu aqui na Gênesis sobre a volta à unicidade divina. É o caminho de volta. Então, a gente está pensando muito em espírito em quantitativo. Na verdade, você tem que pensar em espírito em qualitativo. A gente sempre pensa em quantitativo. Quantidade de espírito. Lá no universo que Deus criou, um mundo de espírito, cada um mais isolado que o outro, porque vai evoluindo, fica num canto do universo, o outro já vem lá atrás, nunca vai encontrar. A gente tem essa percepção. Mas não, você não tem o direito hoje de estar voltando, encontrando a vibração onde está hoje os grandes nossos mestres como Jesus. Você não pode chegar até onde ele está. Então, que graça que teria eu ter um relacionamento com Jesus hoje e eu não poder nunca chegar onde ele está? Então, a gente, às vezes, está criando assim, a nossa individualidade isolada de um sistema divino, de um sistema que Deus quer que a gente esteja com Ele. Como é que eu estou em Deus? Quando eu vou e volto para Ele. Quando eu me ligo a Ele, eu já estou funcionando. O que Jesus sempre colocou? Eu e meu Pai somos um. Porque Ele se sente em Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nos sentir em Deus de novo. Que de lá, olha só os animais, os princípios dos animais, inteligente do animal. De onde que vem o princípio inteligente do animal? E como ele se comporta perante a natureza. O animal não tem as mesmas decisões que o homem tem. O animal, ele está muito sob a proteção divina nas ações naturais. Ele não tem a consciência que o homem tem e não faz sofrer onde ele está, não. Então, Deus está suprindo a falta de consciência que ele tem. Agora, nós estamos num ponto onde está se exigindo muito a nossa consciência, porque ele está nos libertando em consciência. A partir de agora, eu passo a usar melhor a minha iniciativa para poder ter condição de voltar para Deus um dia. Mas essa história ainda está longe para eu ter essa consciência. Mas se eu quiser apressar, eu posso apressar. Se hoje eu quiser sair fora da intenção do material da terra, das guerras e tudo, eu saio. Oi. Enquanto isso, eu tenho um compromisso agora às 10, então ainda tenho que cuidar da minha vidinha aqui, então... Nós já estamos com o tempo vencido aí também. Né?
Vai com Deus, amado. Amém. Tchau, tchau. Vai com Deus. Coisas da matéria, Mário. Ele já foi embora, né? Não ouviu. Gente, eu não sei se eu consegui me expressar. Estou tentando aqui colocar essa visão. Parece que pode fazer assim, não, isso é coisa de visão de doido. Não, mas não é visão de doido, não. É porque Tem muita lógica que assim, você falou. o negócio é que a gente quer partir tudo, pedacinho por pedacinho. Vai comendo bolo, de pouquinho, vai pegando um pedacinho. É a nossa Tá limitação. bom, depois vai lá, pega o outro, mas agora eu já não quero mais, e larga por lado, né? Foi essa cultura que nós recebemos, essa educação, que transforma o mundo é a educação. A educação que a gente recebe leva a gente a pensar assim, Há né? Então, milênios. nós vamos extrapolar isso ainda. Então, temos que ter princípios aqui na Terra diferentes. Como que eu vou aprender que Deus está em tudo, se desde que eu nasci, todo mundo me põe Deus lá em cima, sentado lá, com barba branca, com um cajado na mão e que vai me castigar? Então, É difícil sair disso. É difícil sair disso, né? Mas eu estava Imaginar outra pensando coisa. aqui, pena que eu vou falar do Amaro, ele não está aqui. Eu queria falar com ele quando ele estivesse aqui. Lembra que o Amaro, no princípio, falava que agora nós vamos danielar, né? Mas eu acho que agora ele já está entendendo que o danielando foi muito importante para que a gente mudasse a nossa visão. Eu ia até perguntar isso para ele. Nossa, você lembra, Daniel, que ele falava assim, agora é danielando, né? E eu, assim, foi exatamente o danielando que me fez me manter nesse... Eu falei, nossa, achei um cara diferente. Que lê o livro de uma forma e faz que a gente pensar, abrir a mente, nem que ser, nossa, às vezes a gente até viaja na maionese mesmo, mas a gente está tentando sair desse padrão que está Mas aí. engraçado, eu sempre achei que o Daniel, ele tem tanto, o que ele fala está tanto voltado, está tanto conectado para transcender a letra do que a gente está lendo. E era isso que eu queria. Aí o Amaro falava assim, mas ele está danielando, não é isso? Eu falava assim, mas ele está falando que a gente pode pensar. Mas eu ia falar com ele aqui, mas ele foi embora rápido. O mundo precisa de loucos, né? Então, Aí para eu descobri que eu poder... sou louca também, cara. Agora eu descobri porque que o povo fica tanto me dando pancada na cabeça, porque eu sou doida, eu Isso tem adoro um preço, isso tem um preço muito caro. Isso tem um preço muito É caro, porque quando verdade. você fala com um grupo que está aberto para enxergar, é diferente. Mas quando você fala, por exemplo, para um grupo que não quer, vira briga, vira resistência, Aí você né? é Vira louco. perseguição, vira perseguição. Então, a gente já aprendeu a conviver com isso, porque a facilidade que a gente adquiriu isso aí é mais para o lado até profissional que a gente tem. E, às vezes, a faculdade não te ensina nada disso, mas, assim, quando você reencontra com algumas coisas que talvez você já tenha já vivido em outras vidas, né? Porque nós temos que admitir que nós estamos insistentes a entender as coisas. Então, cada existência que você tem uma soma e sempre está de volta aqueles princípios que você começou lá atrás a tentar hoje a dar seguimento a elas. Então, é muito caro essa tentativa de mudança, não é fácil não, tá? Todos os lados você tem que palpitar, você tem que fazer um temporar de palpite, né? Aqui em Minas temporar de palpite, e brainstorm, né? Que é aquela temporal de ideias, né? Então aqui a gente precisa fazer isso, porque você lê um ponto no livro e conformar, sendo aquilo uma informação enrijecida, você está frito. Eu acho que nós não podemos proceder assim, não. Se a doutrina espírita tem que provar para você que é a verdade, ela tem que ser questionada por nós, né? E até agora eu não achei nenhum ponto que fala assim que Kardec saiu fora, não. Todas essas questões, Francisco, que você colocou aí, que às vezes não foi, tem todas as posições
ali nas entrelinhas. Então, é saber enxergar as entrelinhas, saber perceber isso. Aí sim a gente consegue. As propostas, por exemplo, que a gente faz para vocês aí sobre o tempo, espaço, era uma coisa calada. Vocês podem notar que era um negócio em silêncio. Ninguém falava nisso, ninguém pensava nisso. Mas por quê? É você questionar isso, a importância disso para você se localizar no tempo e na sua história. Então, se não você só lê, você não vai conseguir. Se você não tiver uma percepção pré-concebida de outras vidas, você não vai entender. Tem gente que chega e lê o livro dos Espíritos e entende assim, nossa, isso aqui é como ontem. É porque ele já vem questionando isso outrora. Então, não é porque nós somos aqui amigos de Uberlândia que nós não podemos extrapolar. Não, tem que ser só alguém que vem de fora para colocar uma ideia diferente. Não, nós podemos fazer a diferença, sim, onde nós estamos. Essa é a nossa proposta de fomentar essas discussões e fazer o indivíduo sair da normose. Sair da normose, que é duro de sair, gente. É cruel de sair. Mas é isso aí. Na próxima semana, então, a gente lê esse texto do pensador aí, que é um médico, Dr. Barry, né? Acho que é da Finlândia. Então, ele viveu lá e trouxe para nós aqui uma visão muito holística, gente. Vocês vão ver a importância que é esse e da continuidade ao que o Argo falou. Sincronismo é da mesma total. Mesma linha. Inclusive, É um sincronismo perfeito entre os dois. Inclusive, o que o Daniel está falando está fechando aqui o que o Aragão falou. É exatamente essa transcendência do raciocínio, né, do pensamento, imaginando o que a gente não vê. Porque quando ele fala das nebulosas, a gente não vê nada disso, mas a gente sabe que existe. Eu achei assim, só um ponto, fechando não, né? Ampliando ainda mais. Não vamos fechar nada. Exatamente, vamos ampliar. A proposta do Daniel é isso, vamos abrir a mente, né? Vamos, assim, né? A gente é o caminho, a gente está sempre em busca de conhecimento, de aprendizado, de evolução, esse é o nosso caminho, né? E a gente tem que fazer um esforço, não é fácil, né? Não é fácil. Tem que estar aberto. A gente não pode esquecer que a gente tem as orientações também, é só a gente estar aberto para poder expandir, né? E para encerrar aí, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não sinto nenhuma coisa importante trazer isso para vocês, de jeito nenhum, nem nada. Isso eu acho legal a gente estar discutindo junto, trabalhando junto para entender junto. É isso que eu acho Contribuições. O que tem condição de ajudar, vai lá e ajuda. Sem nenhuma Independente intenção, da posição dele no grupo, né? Isso, sem nenhuma intenção de nos colocar numa condição melhor, de jeito nenhum. Eu ser o dono da verdade. Não, sou só um curioso, estou trazendo para vocês, para a gente analisar melhor essa vida nossa que a gente está. É mais por aí. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Fran. Obrigado, Leila. Obrigado, Paulo, que ficou caladinho. Renata, né? Que todo mundo ficou calado. A Carol, que está sempre ajudando a gente. A Lília, né? Que está aí. Camila, Lúcia, Rosana. Toninho está aí embutido, a Flavinha. Então, Amaro, que já foi embora. Então, muito obrigado a vocês. Guilherme também. É um prazer. O Guilherme também, né? Foi embora. Um prazer viver com vocês. Tá? Um prazer aprender com vocês. E hoje, gente, a nossa companheira Eleusa faz aniversário, tá? Vou deixar meu abraço aqui para ela. Hoje é mas ela não está aí, não, tá? Hoje ela não Coloca no grupo, Renata. Coloca no grupo. Ela foi cortar bolo, por isso que ela não veio. Eu acho que ela foi fazer bolo, não sei não. Gente, então, muito obrigado. Muito vocês. Muito obrigada pelo esse aprendizado. Uma boa semana para todos. Fique com Deus. Boa semana. Bom dia, bom domingo, tudo de bom.